Olá pessoal, estamos de volta para o nosso último bloco da parte geral do Código Civil, nos nossos estudos sobre noções gerais. Ponto aí certo dos editais de carreiras de tribunais, Ministério Público, Defensoria, enfim, né, um tema que consta do seu edital, um ponto do seu edital, noções gerais de direito civil. Nós estamos aqui concluindo a nossa revisão. Já falamos sobre pessoa natural, sobre pessoa jurídica, sobre domicílio, falamos sobre conceito e noções gerais de fato jurídico, negócio jurídico, plano de existência, plano de validade, plano de eficácia e os elementos acidentais, condição, termo e encargo. E fechamos aqui a nossa super revisão trabalhando tema também muito cobrado, tema da invalidade do negócio jurídico. Na aula anterior, eu disse que todos os negócios jurídicos devem ser analisados a partir de 3 planos. Plano da existência, pressupostos, vontade, objeto, agente, forma, substantivos, vazios. Plano da validade, elementos básicos de validade, vontade livre, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei, e o plano da eficácia. Os 3 planos. Perfeito. Estamos no segundo degrau agora. Segundo degrau. Se o negócio jurídico inobservar algum dos elementos de validade que identificamos, ou algum outro elemento especial de validade, a depender do contrato, ele será, olha só, inválido. Isso mesmo. Se o negócio jurídico deixar de observar algum dos requisitos de validade, seja requisito geral ou requisito especial, ele será considerado inválido. Isso é óbvio? Sim. Não tão óbvio o fato de termos 2 graus de invalidade. O negócio jurídico inválido pode ser considerado nulo ou anulável. E é isso aqui que cai em prova e que muitos rodam. Quando o negócio jurídico é nulo? Quando um negócio jurídico é anulável? Quais são as consequências de um negócio jurídico nulo? Quais são as características e consequências de um negócio jurídico anulável? Olha que seara perfeita para questões, hein? E com certeza questões que vão derrubar a concorrência. Você vai ser aprovado aqui. É aqui que muitos vão errar e você não. E, portanto, alcançará a sua aprovação. Portanto, muita atenção. Primeiro, gravando que inexistência e nulidade não são as mesmas coisas. Negócio jurídico nulo não se confunde com negócio jurídico inexistente. Por quê? Porque estão em planos diferentes. Se o negócio jurídico tiver vontade, objeto, agente e forma, existir, ele existe. No plano de validade, pode ser que tenha ali algum problema que faça desse negócio jurídico nulo, mas ele existe. Porque tem vontade, objeto, agente e forma. Se eu não tenho vontade, então eu sequer tenho negócio jurídico. Não é que ele seja nulo, não. Ele é inexistente. Percebeu? Ainda que com relação às consequências, a nulidade e a inexistência produzam praticamente os mesmos efeitos, nulo e inexistente não são expressões sinônimas. Nulo e inexistente não são as mesmas coisas. Último bloco, fechamos com uma questão que dizia: o negócio não tem vontade. Se não tem vontade, ele não existe. Ponto. Ele é nulo? Não, ele é inexistente. Nulidade e inexistência não se confundem. Estamos no segundo degrau, professor. É no segundo degrau que estamos. E aqui tem um vício, aqui tem um problema, aqui tem um defeito. Negócio inválido. Nulo ou anulável? Nulo ou anulável. 2 graus distintos de invalidade. Nulidade absoluta, nulidade relativa, que é a anulabilidade.
Quais são as características de um negócio jurídico nulo? Para você entender a importância de diferenciarmos os institutos. Eles não se confundem. Eu não posso usar as expressões nulo e anulável como se sinônimas fossem, porque elas não são. E não são por conta das características de cada qual. Características do negócio jurídico nulo. O negócio jurídico nulo, ele ofende ordem pública. O negócio jurídico nulo, ele agride um preceito de ordem pública. Portanto, o vício é muito sério, é gravíssimo. E, portanto, as consequências decorrentes também são pesadas. O legislador pesa a mão quando regula sobre o negócio jurídico nulo. Por quê? Porque ele agride preceito de ordem pública. Nesse contexto, nós vamos então perceber que o negócio jurídico nulo, por agredir a ordem pública, pode ser questionado não apenas pelas partes, mas por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando couber intervir. Não apenas as partes do negócio jurídico poderão questionar a sua validade, mas qualquer interessado ou o Ministério Público, quando lhe couber intervir. Ademais, pode ser alegada a qualquer momento ou grau de jurisdição. Começou um processo para discutir outra coisa ali sobre aquele contrato. Já acabou a primeira instância, estamos lá na segunda instância. E então cai a ficha de uma das partes de que o negócio ele é nulo. Pode agora, depois de tanto tempo, alegar a nulidade? Pode. O negócio jurídico nulo pode ser questionado a qualquer momento ou grau de jurisdição. É bem verdade que lá nas cortes superiores é necessário pré-questionamento, mas isso, matéria à parte, né? Não dá tempo da gente estudar. Regra geral, o negócio jurídico nulo pode ser questionado a qualquer momento ou grau de jurisdição. E como ele ofende a ordem pública, o juiz, ele pode. Eu coloco pode aqui. Mas a lei me diz que ele deve reconhecer de ofício e não pode suprir o vício. A nulidade absoluta deve ser reconhecida de ofício pelo juiz. Que isso, professor? Não precisa ser questionado, não precisa ser alegada por nenhuma das partes. Se o juiz perceber que o negócio jurídico é nulo, ele deve, de ofício, declará-lo nulo, não lhe sendo permitido suprir o vício. Ademais, o negócio jurídico nulo não é passível de confirmação. As partes não têm como adequar. O vício é grave. As partes não podem confirmar, não tem como ratificar o negócio jurídico nulo. E ele não convalida. O que é convalidar? É se tornar válido. Começou inválido, se tornou válido. Não, ele não convalida. O vício é grave. O vício é grave. Tem uma salvação para o negócio jurídico nulo. E está aqui, ó. Veja bem. O negócio jurídico nulo agride preceito de ordem pública. Pode ser alegado por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Além disso, pode ser alegado a qualquer momento ou grau de jurisdição. O juiz deve reconhecer de ofício. E, além disso, não é passível de confirmação e nem convalidação. Tem uma saída apenas para o negócio jurídico nulo, que é a conversão substancial. Ele pode ser convertido substancialmente. O que acontecerá quando, apesar de nulo, ele contiver todos os requisitos de um outro negócio jurídico, que subsistirá validamente. Então ele será convertido, ele será transformado nesse outro negócio jurídico nulo. Ou melhor, nesse outro negócio jurídico válido. Tá? A gente não tem como estudar a fundo o Instituto da Conversão. Mas você grava aí, se o negócio jurídico é nulo, a única saída dele é a conversão substancial, que é ser transformada em um outro negócio jurídico cujos requisitos estejam todos observados. Então ele subsistirá aqui validamente nesse outro
negócio jurídico nulo. Agora, talvez o ponto mais importante e mais cobrado. O negócio jurídico nulo, ele não está sujeito a prazo prescricional ou decadencial. Negócio jurídico nulo não convalida pelo decurso do tempo. Foi celebrado há 10 anos atrás, continua nulo. Há 15 anos atrás, continua nulo. Ele não está sujeito a prazo. O negócio jurídico nulo, ele ofende a ordem pública. Pode ser arguido por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir. Além disso, pode ser questionado a qualquer momento o grau de jurisdição. O juiz deve conhecer de ofício, não lhe sendo permitido suprir. Ademais, não pode ser confirmado pelas partes e não convalida pelo tempo, porque ele não está sujeito a prazo decadencial ou prescricional. A única saída é a conversão substancial. Isso tudo a gente encontra na lei. Olha lá, o artigo 168, as nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegados por qualquer interessado, pelo Ministério Público. Parágrafo, as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz. Artigo 69, 169, o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. Artigo 170, falando sobre a conversão substancial. Quando que o negócio jurídico será nulo? Artigos 166 e 167 me trazem ali algumas causas de nulidade absoluta. Exemplo, artigo 166, será nulo o negócio jurídico, deixe-me apagar aqui, será nulo o negócio jurídico quando ele for celebrado por absolutamente incapaz, sem representação, quando for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto, quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade, quando tiver por objetivo fraudar a lei, sempre que a lei taxativamente declarar nulo e em se tratando de negócio jurídico simulado. Artigo 166, negócio jurídico nulo, celebrado por absolutamente incapaz, quando o objeto for ilícito, impossível, indeterminável, quando tiver por objetivo fraudar a lei, quando não revestir a forma prescrita em lei, quando faltar alguma das solenidades que a lei exigir como essencial, né? Ainda, quando o motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito, sempre que a lei taxativamente declarar nulo ou proibir sua prática, ou se ele for um negócio jurídico simulado. Segundo grau de invalidade, anulabilidade ou nulidade relativa. O negócio jurídico anulável, ele está eivado de um vício menos grave. Também é uma forma de você enxergar. No negócio jurídico nulo, o vício é gravíssimo. Ofende a ordem pública, por isso de todas essas consequências. Negócio jurídico nulo, vício grave, ofende a ordem privada, por isso qualquer pessoa pode questionar a sua validade ou o Ministério Público fazê-lo, pode ser arguido a qualquer momento o grau de jurisdição, o juiz deve reconhecer de ofício, não podendo suprir, não pode ser confirmado pelas partes, não convalida pelo decurso do tempo, não está sujeito a prazo, prescricional ou decadencial. Só cabe conversão. Nulo o negócio jurídico praticado por absolutamente incapaz. Praticado quando o objeto for ilícito, impossível, indeterminado ou indeterminável. Quando o motivo determinante ambas as partes for ilícito. Quando não revestir a forma prescrita em lei. Quando deixar de observar a solenidade que o legislador exigir expressamente. Quando tiver por objetivo fraudar a lei imperativa, sempre que o legislador disser que é nulo e se o negócio for simulado. Anulável. Aí é menos grave. E como é menos grave, o legislador dá uma afrouxada. Dá uma aliviada. O negócio jurídico anulável, ele ofende a ordem privada.
ele ofende a ordem privada e, por causa disso, primeiro, só pode ser alegado pela parte prejudicada. Só pode ser alegado pelos legitimados, estritamente, que normalmente é apenas uma pessoa, aquela que foi prejudicada pelo vício. Primeiro ponto. Segundo, não pode ser reconhecido de ofício pelo juiz. Se o juiz perceber que o negócio jurídico está viciado e que por isso ele é anulável, ele não pode declarar de ofício. Não pode. O negócio jurídico anulável pode ser saneado pelas partes através da confirmação, da ratificação. E ele submete-se a prazo decadencial. Por isso, convalida no curso do tempo. O negócio jurídico anulável ofende a ordem privada. Por isso, a legitimidade é restrita. Normalmente, só uma pessoa pode alegar, que é aquela que foi prejudicada. Além disso, o juiz não pode conhecer de ofício. Além disso, as partes podem sanear o negócio jurídico por meio da confirmação ou da ratificação. Ademais, ele está sujeito a prazo decadencial, de modo que, se não for questionado dentro do prazo previsto em lei, convalida, ou seja, torna-se válido. Isso tudo está na lei. Note, artigo 172. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo direito de terceiro. 177. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício pelo juiz. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo solidariedade ou indivisibilidade. Percebeu? Negócio jurídico nulo, ordem pública. Anulável, ordem privada. Negócio jurídico nulo, legitimidade ampla. Qualquer interessado ou Ministério Público. Anulável, legitimidade restrita. Normalmente só aquele que foi prejudicado. Negócio jurídico nulo pode ser questionado a qualquer momento ou grau de jurisdição e o juiz pode conhecer de ofício. Negócio jurídico anulável, o juiz não pode conhecer de ofício. O nulo não pode ser confirmado pelas partes, o anulável pode. O nulo não está sujeito a prazo, o anulável está. O nulo não convalida pelo tempo, porque ele não está sujeito a prazo, uma vez nulo, sempre nulo. O anulável, se não for arguido dentro do prazo, ele convalida, ele convalesce. Quais são as causas de anulação, de anulabilidade? Artigo 171. É anulável o negócio jurídico celebrado pelo relativamente incapaz, sem assistência. Celebrado em razão de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores. O negócio jurídico anulável está sujeito a prazo. Qual é o prazo, professor? Normalmente 4 anos. 4 anos, normalmente. É o que o legislador nos diz lá no artigo 178. É de 4 anos. O prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado. No caso de coação, do dia em que cessar. No caso de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico. No de atos de incapazes, do dia em que cessar a incapacidade. Então, normalmente é 4 anos. Só que podem ser outros prazos, tá? A lei expressamente pode dizer que naquele caso específico o prazo será, sei lá, de 3 anos, como é o caso da anulação do ato constitutivo da pessoa jurídica, que falamos em blocos anteriores. 3 anos. E o legislador diz que sempre que a lei não disser qual é o prazo será de 2 anos. É o que consta do artigo 179. Quando a lei dispuser que determinado ato é anulável, sem estabelecer o prazo para pleitear-se a anulação, será este de 2 anos a contar da data da conclusão do ato. Então, de forma geral, incapacidade relativa, 4 anos, de quando cessar a incapacidade. Coação, 4 anos de quando cessar a coação. Erro, dolo, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, 4 anos de quando o negócio for celebrado.
se a lei não dispuser expressamente 2 anos à luz do artigo 179. Veja ali algumas questões. Com relação ao negócio jurídico, sua validade requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma não defesa em lei. Assim, caso o negócio jurídico tenha sido celebrado com cláusula de não valer sem instrumento público, após o Código Civil de 2002, trata-se de cláusulas sem eficácia. Né? Tá totalmente errado. Tá? Se o negócio jurídico estabelecer que ele depende de instrumento público, então ele tem que ser celebrado por instrumento público, sob pena de nulidade. É uma questão aqui de múltipla escolha, mas que serve aí também para certo e errado. Afinal, aqui eu tenho 3 erradas, uma certa, né? Então pode aparecer ali de alguma forma para você também. Veja, responda à asserção correta relativa à nulidade do negócio jurídico. As obrigações decorrentes de negócio jurídico nulo podem ser objetos de novação. Não, nulo, só conversão substancial. As nulidades do negócio jurídico devem ser pronunciadas pelo juiz, que também as podem sanar. Não, ele deve pronunciar de ofício, mas não pode sanar. O decurso de tempo faz desaparecer o vício. Do nulo, não. Só do anulável. O decurso do tempo não opera a confirmação, nem convalesce o negócio jurídico nulo. Essa é a alternativa correta. E olha lá, prova da CESP. Com o negócio jurídico nulo, como o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação nem convalesce pelo decurso do tempo, não se prevê na ordem jurídica nacional o instituto da conversão. Errado. A única saída para o negócio jurídico nulo é a conversão. Conversão substancial, também chamada de recategorização. Próximo. Constituição de hipoteca em que falte a presença de ambos os cônjuges valerá como confissão de dívida. Certo? E isso aqui é uma conversão substancial. Né? Ela é inválida porque ficou faltando a autorização de um dos cônjuges e eu vou considerar como se fosse uma confissão de dívida. Conversão substancial. O negócio jurídico anulável não é suscetível de confirmação pelas partes, nem convalesce pelo decurso do tempo. Errado. O anulável é suscetível de confirmação pelas partes e convalesce pelo decurso do tempo. A anulabilidade não tem efeito antes de julgada por sentença, nem se pronuncia de ofício pelo juiz. Só os interessados a podem alegar e aproveita exclusivamente aos que alegarem, salvo o caso de solidariedade ou indivisibilidade. Texto da lei. Corretíssimo. Mais algumas questões aqui para completar. O tema cai muito em prova. É inexistente o negócio jurídico celebrado por absolutamente incapaz sem representação. Errado. É nulo. Os negócios jurídicos serão nulos, de pleno direito, quando forem praticados mediante dolo ou coação. Errado. Dolo, coação, negócio jurídico anulável. É anulável o negócio jurídico celebrado por relativamente incapaz. Certo? Acabei entregando aqui a resposta da outra já. São vícios que causam anulação do negócio jurídico, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores e simulação. Está errado por quê? Porque simulação é causa de nulidade. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, tudo bem. Anulável. Agora, simulação é causa de nulidade. Mais uma aqui, ó. É anulável o negócio jurídico cujo motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Errado. É nulo. É nulo o negócio jurídico em que for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. Correto. É nulo o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação ou lesão. Errado. É anulável nesses casos. Para a anulação do negócio jurídico, por estado de perigo ou fraude contra credores, o prazo decadencial é de 5 anos. Errado. É de 4 anos. Será de 3 anos o prazo para pleitear a anulação do negócio jurídico, quando não houver prazo estipulado em lei. Errado. Será de 2 anos.
Mais uma. É anulável o negócio jurídico quando não revestir a forma prescrita em lei. Errado, é nulo. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação. Beleza. Mas convalesce pelo decurso do tempo. Errado. C. O negócio jurídico anulável pode ser confirmado pelas partes, salvo o direito de terceiro. Perfeito. O termo inicial suspende a aquisição do direito. Não, suspende o exercício. Exercício. E para fechar, 5 minutinhos aqui só para eu falar dos defeitos. Porque vocês ouviram eu falar aqui em erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores, simulação. Professor, o que é isso? Esses são os chamados defeitos do negócio jurídico, que são divididos em 2 grupos. Vícios de consentimento, quando a vontade manifestada diverge da vontade real. Ou seja, a vontade do agente está viciada. O que ele manifestou não é o que ele realmente pretendia. Então há um vício na sua vontade, por isso vício de consentimento. Temos 5 vícios de consentimento: erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vícios de consentimento. E temos 2 vícios sociais, onde a pessoa sabe exatamente o que ela está fazendo. Portanto, não há vício na vontade, não há vício no consentimento. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Mas ela está fazendo com o intuito de prejudicar terceiros. Por isso, vício social. 2 são os vícios sociais: fraude contra credores e simulação. Então, nós temos aqui o nosso quadrinho. Veja lá, ó. Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Vício de consentimento. Fraude contra credores e simulação. O que você precisa gravar olhando para cá? Erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Causas de anulabilidade. Anulabilidade. Fraude contra credores, também. Anulabilidade. Agora, a simulação é causa de nulidade. Artigo 167. Vamos ali de questões? Olha lá. O emprego da chamada visa absoluta descaracteriza a coação enquanto causa de anulabilidade do negócio jurídico. Está certo? Sabe por quê? Apesar da coação ser causa de anulabilidade, é o que está no Código Civil, a coação física, não. A coação física para alguns é causa de inexistência, para outros causa de nulidade. A coação que o legislador está falando no Código Civil, a coação que é relativa, que é vis compulsiva, essa é a coação moral, é a coação intelectual, causa de anulação. A coação absoluta, que é a coação física, não. Então, o emprego de uma coação física, de uma coação absoluta, descaracteriza a coação enquanto causa de anulabilidade. Sim, deixa de ser mera causa de anulabilidade. Então, está correta. Outra, o erro de manifestação da vontade na indicação da pessoa ou da coisa enseja anulação do negócio jurídico, mesmo que pelo seu contexto ou por suas circunstâncias, tanto a pessoa como a coisa possam ser identificadas. Está errado, sabe por quê? O erro que anula. Grava isso, porque a gente não tem como explicar todos os defeitos num vídeo de revisão. O erro, para anular, tem que ser um erro substancial ou essencial. Tem que ser determinante para a celebração do negócio jurídico. Erros meramente acidentais não anulam. Olha a questão. O erro de manifestação da vontade na indicação da pessoa ou da coisa enseja a anulação do negócio jurídico, mesmo que pelo seu contexto ou por suas circunstâncias, tanto a pessoa como a coisa possam ser identificadas. Ou seja, eu identifiquei lá no contrato equivocadamente a pessoa ou a coisa, mas dá para saber quem é a pessoa a qual eu me refiro, qual é o objeto a qual eu me refiro. Anula? Não, não anula.
Porque aí é erro meramente acidental. O erro para anular tem que ser substancial, ou seja, determinante para a celebração do negócio. É nulo o negócio jurídico quando a pessoa se obriga, por inexperiência, à prestação excessivamente onerosa, não sendo possível, nesse caso, uma revisão judicial desse negócio jurídico, uma vez que o erro prejudica a sua validade. Está errado? Sabe por quê? Primeiro, porque não é erro. Isso aqui é lesão. Uma pessoa se obriga, por inexperiência, a uma prestação excessivamente onerosa. Excessivamente oneroso, por inexperiência. Lesão. E a lesão é causa de anulação, não de nulidade. Então, dois erros. Primeiro, porque aqui não estamos falando de erro, mas sim de lesão. Segundo, porque não é causa de nulidade, é causa de anulabilidade. E para fechar, veja lá, se uma pessoa relativamente incapaz celebrar um negócio jurídico com uma pessoa jurídica, tal negócio firmado não será nulo de pleno direito, mas poderá ser anulado. Correto? Relativamente incapaz, sem assistência, anulável. Absolutamente incapaz, sem representação, nulo. Então está perfeita aqui a colocação da questão, ok? Beleza? Assim nós encerramos o estudo sobre as noções gerais de direito civil. Grande abraço, fiquem todos com Deus e uma ótima prova. Tchau, tchau. Clique lá